Olá pessoal, hoje Marcos capítulo 13, a destruição de Jerusalém. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifício! E respondendo Jesus, disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André perguntaram em particular: Diga-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para acontecer? E Jesus respondendo começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e fome, tribulações. E essas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando vos conduzirem e vos entregarem, não os estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita pelo Daniel, profeta, estando aonde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem haverá depois. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra,
e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, porque vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos 4, a história da paixão. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam ver como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou na cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para o seu memorial. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe o entregar. E eles ouviram, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Celebração da Páscoa. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai para nós. E saindo seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe uns após o outro, sou eu? E outro disse, será que sou eu? Mas ele respondendo, disse-lhes, é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade vos digo que o homem vai, o filho do homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído. Bom seria para o tal homem nem haver nascido. Instituição da ceia do Senhor. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando, partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E disse-lhe Jesus, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Então Pedro disse, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei.
E da mesma maneira diziam todos também. Jardim do Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. A prisão de Jesus. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espada e vara-pau. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, este é, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Jesus perante o sinédrio, negação de Pedro. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificaram falsamente contra Jesus, dizendo: nós ouvimos-lhes dizer: eu derrubarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe foi a perguntar e disse-lhe: és tu Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: para que precisamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava quentando, olhou para ele e disse:
tu também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, disse: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisso, chorou. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.